Olá, graças a paz, sou o pastor Delton Cruz. Gostaria de meditar na palavra que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 5, 2 versículos 15 e 16. Paulo havia escrito essa carta aos irmãos que se encontraram na cidade de Éfeso quando ele estava preso ali em Roma. Paulo tinha um carinho muito grande com esses irmãos. Paulo havia ficado 2 anos durante a sua terceira viagem missionária. Ele havia chegado ali em Éfeso. A igreja já estava ali. Mas Paulo, quando chega, ele faz uma diferença muito grande. Ele impõe a mão sobre os irmãos, eles são batizados com o Espírito Santo. Ele fica ali pregando a palavra e o nome de Jesus é conhecido por toda parte. Até as roupas e os lenços de Paulo, que colocava sobre as pessoas que estavam enfermas e endemoniadas, eram curadas, demônios eram expulsos. Paulo fez uma diferença muito grande ali. Aproveitou muito o tempo ao qual esteve ali naquela cidade. E agora ele estava preso. Então ele escreve isso para os irmãos. Ele começa dizendo no versículo 15 aqui. Portanto, ele está concluindo os versículos anteriores, a qual ele diz que há uma diferença entre o viver da igreja. A igreja foi chamada para ser santa, separada, viver com o propósito de adorar a Deus, mostrar para o mundo que a igreja está ligada a Cristo, produzir frutos espirituais. E que tem que ser diferente do viver dos ímpios. Os ímpios vivem de qualquer forma, de qualquer maneira, falam qualquer coisa, pensam em qualquer coisa, não ligam para o seu viver, mas a igreja foi chamada para adorar ao Senhor. E nós temos que produzir frutos de justiça. Por onde nós formos, nós temos que mostrar para o mundo que não vivemos mais, mas que Cristo vive em nós. Mostrar para o mundo através do nosso viver. Mostrar que nós temos paz, que nós somos diferentes, que o rio de água viva tem que fluir no nosso coração. As pessoas precisam ser impactadas através do nosso viver, do nosso caráter, das nossas palavras, das nossas atitudes. Então ele fala isso. Vede prudentemente como andais. O sentido aqui original da palavra é como se você estivesse andando prudentemente, andando num lugar onde tivesse muitos espinhos, então você teria que pisar com cautela para não se ferir. Esse era o sentido a qual Paulo está falando para a igreja. Sejam sábios na forma que vocês andam, para vocês não se ferirem, para vocês não darem mau testemunhos. Preste atenção naquilo que vocês falam, aquilo que vocês praticam. Vocês são luz, vocês são sal, vocês são diferentes. Vocês têm que agradar a Deus com o seu viver. Vivam como pessoas sábias. A igreja precisa ser formada de homens e mulheres sábios. Nós não podemos ficar no leitinho, nós temos que amadurecer, prosseguir, avançar. A igreja precisa avançar. E ele fala assim no versículo 16: remindo o tempo, no sentido de aproveitar o tempo. Certamente Paulo queria estar ali pregando a palavra, fazendo a obra, mas estava preso, estava numa cadeia ali preso, mas isso não o impediu de ser luz, de ser sal, mesmo preso ali. Nesse momento que eu estava preso em Roma, ele escreve 4 epístolas, 4 cartas que foram usadas naquela época e ainda são usadas até hoje. E nós que estamos aqui hoje, nós temos que aproveitar as oportunidades, remir esse tempo, viver esse tempo com sabedoria, para que Deus possa usar a minha vida e a sua vida. Mas quando ele diz de remir o tempo, nós temos que viver todo dia. O Senhor nos dá um tempo, um dia para nós vivermos. Embora nós contamos a nossa vida de ano a ano, mas a vida foi feita para viver dia a dia. E nós temos que viver esse dia, aproveitar esse dia ao máximo. Viver esse dia buscando, adorando a Deus, tendo um tempo de qualidade com o Senhor, mas viver esse dia também desfrutando do cônjuge, desfrutando dos filhos, vivendo com qualidade, vivendo em paz e alegria. Tem pessoas que não conseguem viver o hoje porque ficam presas no passado, erraram no passado, falharam no passado e não liberaram perdão para si mesmo. Se nós pecamos em relação a outras pessoas, nós temos que pedir perdão para as pessoas. Se elas aceitarem ou não, é problema delas e de Deus. Mas nós temos que nos perdoar. Paulo, ele vai escrever isso. Ele escreveu ali aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Prossigo para o alvo que é Cristo, esquecendo-me das coisas que passaram
e avançando, olhando para Cristo, tendo Cristo como alvo. Certamente Paulo escreveu isso pensando nos seus erros. Talvez as pessoas poderiam querer acusá-lo, porque ele consentiu na morte de Estevão, ele acorrentou muitos cristãos e levou diante dos sacerdotes, fez muitas coisas, feriu a igreja do Senhor. Mas ele pediu perdão e pronto, ele não ficava se lamentando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Ele vivia pregando a palavra como soldado do Senhor. Ele vivia alegre, feliz, desfrutava da paz de Cristo. E quantas pessoas hoje estão presas nesse passado, estão paralisadas, como aquele homem que eles destelharam o telhado e desceu diante de Jesus. Jesus, quando viu aquele homem, a primeira coisa que o Senhor fez foi tratar com a ferida que estava no coração daquele homem. Jesus olhou para ele e falou: os seus pecados estão perdoados. Esse homem havia errado no passado e não se perdoou. E sofreu, se angustiou de tal forma que havia ficado preso, paralítico numa cama. E antes de Jesus curá-lo fisicamente, Jesus curou a ferida da alma. E quantas pessoas que vivem hoje nessa terra triste, infeliz, porque não se perdoaram. Mas a Bíblia vai dizer que quando nós confessamos nossos pecados, o Senhor não lembra mais dos pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Então nós podemos viver como novas pessoas, nós possamos ser alegres, felizes no Senhor, deixar o passado, que passou, agora é vida nova no Senhor. E outra coisa, nós também não podemos ficar presos no futuro. Amanhã eu vou ser feliz, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não. Lógico, nós temos que viver com sabedoria. O que nós vamos colher amanhã depende do que nós semearmos hoje. Mas nós temos que viver o hoje. Se nós ficarmos presos demais no futuro, nós vamos nos tornar pessoas ansiosas, preocupadas e vamos ficar tristes, desesperados com amanhã. Mas amanhã certamente Deus vai estar lá para nos ajudar, vai estar lá para garantir a vitória, para abrir a porta. Temos que descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Aproveita o seu tempo para você ser feliz, para você amar o seu cônjuge, para você amar os seus filhos, para você passear com a sua família, para você ir na igreja, adorar o Senhor. Há um tempo para todas as coisas. Moisés falou isso no Salmo 90, versículo 12. Senhor, me ensina a contar meus dias, de tal forma que eu alcance um coração sábio. E nós precisamos viver nessa terra como homens e mulheres sábios, aproveitando o tempo, vivendo hoje. Todo dia Deus dá um tempo, um dia de presente para nós. Então viva com qualidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, uma mensagem de Deus, segunda e quinta.